Existem diversas formas de se tornar cada vez mais forte. Uma delas, não tão positiva, é se espelhar no ódio. E esse ódio se torna cada vez mais fácil de você adentrá-lo se você sofreu muito durante a sua infância, durante o seu crescimento. E é por aí que Kurokawa Izana se fortaleceu, através da sua solidão e do seu sentimento de abandono que ele teve durante a sua vida. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai trabalhar aqui a história de um dos principais personagens de Tokyo Revengers, que muitos inclusive dizem ser o mais forte ou um dos mais fortes, mas que foi derrotado justamente por causa do seu psicológico. Será que foi isso mesmo? A gente vai descobrir hoje aqui no nosso canal. Só que antes disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a fazer parte do nosso canal, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, que são coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, saiba que a gente já tem outros vídeos contando história de personagens. Aqui no card, por exemplo, você acessa o nosso último, mostrando a história de Terano Solf, o grande Brazica aqui das nossas terras. E também é óbvio, né, se você gosta de comentar, compartilhar, gosta mesmo de conversar sobre Tokyo Revengers, saiba que aqui no canal você pode se tornar membro a partir de R$3 e você já tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, pra gente comentar bastante coisa, e também aos emojis, que tem quase todos os personagens que você pode usar aqui nos nossos comentários. Vamos pra vinheta que daqui a pouquinho a gente vai contar tudo sobre a história sombria e triste de Kurokawa Izana. A história de Izana ela vai se aprofundando durante Tokyo Revengers. Durante o arco da Tenjiku a gente descobriu praticamente tudo sobre ele, mas também tivemos informações especiais dentro dos especiais que são acompanhados dos DVDs de Tokyo Revengers no Japão, histórias extras. Uma delas, por exemplo, conta quando Izana se tornou o líder da 8ª geração da Black Dragons. Desde aquela época ele já tinha um interesse misterioso em Mike, que depois a gente descobriu através da história da Tenjiku do que seria. E hoje a gente vai contar, obviamente, toda essa história de Izana e seus principais feitos com seus principais pontos. A primeira aparição de Izana aconteceu lá no capítulo 122, mostrando ele já com seus 18 anos, formando uma gangue que estava atrás da Toman. Ele também tinha nessa gangue dois novos membros, que foram Kizaki e Rama, que fortaleceram ainda mais essa gangue já poderosa que contava com 4 reis celestiais, que eram poderosos delinquentes da geração S62. Enquanto a sua primeira aparição no futuro aconteceu lá no capítulo 131 ao 134, quando Takemichi tinha ido para o futuro descobrir algumas coisas. E ele se deparou justamente com uma foto que o Naoto apresentou para ele de um dos criminosos ligados a Toman, que era um alto cargo nessa época do tempo. E ele era nada mais do que o próprio Izana. Ele aparece pessoalmente depois, juntamente com Kizaki Kakusho, para matar Takemichi, justamente por eles terem matado de certa forma o Mike. Então foram essas as duas primeiras aparições, tanto no presente quanto no futuro do Izana. E voltando ao passado, é lá que a história dele toma grandes rumos. O Izana, no começo da sua infância, ele morava com a sua mãe e com a sua irmã Ema. Mas depois de ele ser levado para um orfanato, sem entender o que tinha acontecido, sendo separado justamente da sua irmã, ele fica muito triste sem entender nada do que estava acontecendo. E justamente o sentimento da solidão vai tornando-se cada vez mais forte dentro dele. Por mais que ele tenha sido um irmão amoroso para Ema, o tempo que ele passou sozinho, depois que eles foram separados, até a chegada do Shinichiro ao orfanato para conhecê-lo, tornou a cabeça dele cada vez mais confusa com todos os acontecimentos, gerando já um início de perturbação psicológica que a gente viu durante a vida do personagem. Shinichiro, depois, quando conhece o Izana, ele fez uma visita ao orfanato, falando que era irmão dele, falando que ele tinha uma família e também falou que o Izana poderia fazer parte dela, o que tornou ele muito mais feliz durante um determinado tempo.
justamente por causa do Shinichiro começar a cuidar dele como o irmão mais novo, algo que até o momento ele nunca teve, apenas um pequeno papel como o irmão mais velho. Como o irmão mais novo era algo muito novo para ele, muito surpreendente. Shinichiro inclusive ensinou ele a lutar, ensinou os caminhos da delinquência, ensinou um pouco de moda, estilo e principalmente como sorrir. Parecia que a vida do Izana poderia melhorar a partir daquele momento, mas alguns pontos começaram a ser ruídos desde então. O Izana não gostava e nem suportava quando o Shinichiro comentava sobre o Mike, seu outro irmão. Talvez justamente por um sentimento pequeno de inveja, de ele não ter esse mesmo lugar dentro da casa, dentro da família. Então esse sentimento foi se tornando negativo e aumentando conforme o tempo foi passando. E também foi se tornando aí um alvo, justamente porque depois que o Izana se torna um líder, ele também vai atrás do Mike, como a gente já sabe. O Izana acabou cometendo algumas coisas e ele acabou indo para um reformatório aos 13 anos. E justamente aí ele começou a se tornar cada vez mais delinquente, porque ele conhece vários amigos que nem sempre podem ser chamados de amigos, já que ele tinha uma outra visão sobre a amizade, mas aí começa o recrutamento da geração Showa 62, que é mais ou menos aqueles nascidos no ano de 88 e 89, que teriam 17 a 18 anos na época que o arco da Tenjiku ocorre. E aí, galera, depois disso, ele saiu e foi procurar o Shinichiro justamente para poder criar uma nova gangue, assumindo essa 8ª divisão da Black Dragons. O Shinichiro aceita e permite que ele seja o líder, e também informa que o próximo líder deveria ser o Mike, novamente contrariando os sentimentos dentro do coração do Izana. O Izana tinha essa inveja do Mike desde sempre, principalmente desses comentários, que eram cada vez mais comuns do Shinichiro. O Izana acabou mais uma vez descobrindo a verdade sobre a sua família, que não era bem aquilo que ele pensava. Aquele irmão que estava indo até ele, na verdade, não era o seu irmão. Tudo isso aconteceu porque, em determinado momento, ele reencontra aquela que seria sua mãe, que o abandonou no orfanato. E ao confrontá-la, ele descobre que ele não era filho dela, apenas a madrasta dele. Então tudo que ele sabia até o momento parecia ter se tornado uma mentira. Ele era meio irmão da Ema, mas de fato ele não tinha nenhum relacionamento sanguíneo com o Shinichiro, nem com o Mike. O Izana brigou, inclusive chegou a agredir o Shinichiro nessa época, por ele ter mentido para ele, mesmo o Shinichiro sabendo da verdade todo esse tempo. Shinichiro perguntou se isso realmente importava, já que eles realmente eram irmãos, porque dentro do peito era isso que ele considerava. Izana teve muita dificuldade em aceitar o fato que Shinichiro não era seu irmão de sangue. Mas as coisas passaram. Só que quando aconteceu a morte de Shinichiro, Izana se perdeu. O psicológico dele já estava totalmente quebrado, ele já não se cuidava, não cuidava da sua própria aparência, até que apareceu uma pessoa totalmente inesperada, Kisaki. Izana achava que o único modo de derrotar o Mike era tirando aquilo que era mais importante para ele, porque todo o ódio, tudo que ele sentia acabou se vertendo contra o Mike, aquele que deveria ser o seu irmão mais novo. Ele não conseguia aceitar praticamente nada na vida do que estava acontecendo. O Izana achava que o único modo de derrotar o Mike era tirar alguém muito importante para ele que vinha diretamente da sua família. E isso era também a família dele, pois ele queria tirar a Ema do Mike. Assim ele achava que o Mike se tornaria vazio, igual a ele. Então Izana queria domar a personalidade de Mike. Izana perdeu a luta para o Mike, muito mais pelo emocional do que pela sua força, já que ele estava muito abalado. Obviamente, essa é uma discussão que vai alongar muito entre o fandom se realmente o Izana poderia derrotar ou não o Mike se ele não estivesse com o psicológico tão abatido. Essa resposta talvez a gente nunca terá. O que importa aqui é que o Izana não aceita perder e ele pega a arma durante o combate com o Mike justamente para atirar nele. Só que aí entra a figura do Kakusho, que foi o melhor amigo do Izana, que ele só percebeu nos seus momentos finais. Não importava o que o Kakusho falasse, o Izana não queria aceitar a derrota, até que o Kisaki tomou a arma e deu um tiro no Kakusho. Isso acabou mostrando tudo que o Izana não havia percebido até então.
Quando o Kizaki vai atirar de novo no Kakusho, o Izana entra na frente e leva os 3 tiros. E assim o Izana fala que ele não se importava com os servos dele, mas o seu corpo se mexeu sozinho. Era algo inconsciente dentro dele, a importância que o Kakusho, sim, um grande irmão que ele teve dado pela vida, tornou-se. O Izana ele se importava muito com o Kakusho, e nas últimas palavras dele, ele conta a verdade pro Mike, de que eles não eram ligados por sangue, e mesmo assim, o Mike fala as mesmas palavras do Shinichiro, mesmo tendo tirado a Ema do Mike e tudo de ruim que a gente viu nesse arco, o Mike perdoa as ações do Izana. Mas aí já era tarde demais. Ele perdeu a luta e acabou sendo baleado pelo Kizaki. O dano foi muito alto e ele não conseguiu resistir. Talvez nas suas últimas palavras ele tenha encontrado um pequeno momento de paz ao perceber a importância que o Kakusho tinha para ele e perceber os erros que ele cometeu com o Mike e com a sua família. Agora a gente vai comentar também um pouquinho sobre as relações do Izana com os seus amigos ou subordinados, como ele se referia. Ele sempre mostrou uma grande frieza com seus subordinados, justamente com seus reis celestiais. Ele chega inclusive a pisar na cabeça do Shion em algum momento, falando que ele era muito fraco. Ele fala que eles são servos, que os obedecem apenas por medo. Só que de fato isso não era verdade, porque muitos deles sim tinham admiração pela força e pelo poder do Izana. E dentro da liderança da gangue, a gente viu que o Izana foi um dos líderes mais poderosos, mesmo em determinado momento tendo deixado ao encargo das estratégias para o Kizaki pular os seus planos. Mas nunca algo escondido, porque o Izana acabava aceitando tudo justamente por esse objetivo maléfico que ele tinha de derrotar o Mike e destruí-lo de dentro para fora. Ele foi o fundador da Tenjiku e também foi fundador da 8ª geração da Black Dragons. Essa foi a história de Izana Kurokawa, e se você curtiu, comenta aqui embaixo pra gente trazer mais histórias de outros personagens. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.